Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e nessa aula a gente vai descrever as atividades que devem ser desenvolvidas para o Laboratório 3. Como é de costume, as implementações devem ser salvas no arquivo lab3.hs e o conteúdo inicial desse arquivo é o seguinte, tudo bem? Nesse arquivo, a gente vai implementar algumas funções. Primeiro, a função group. A função group, dado um tipo que pode ser comparado por igualdade, ela recebe uma lista de valores desse tipo e retorna uma lista de listas de valores desse tipo. O que a função group faz é o seguinte: ela agrupa elementos consecutivos dessa lista em sublistas, de tal forma que cada uma dessas sublistas tem a mesma ocorrência de um certo valor do elemento. Por exemplo, quando o group recebe essa lista bem aqui, ela retorna essa lista de listas bem aqui. Aí você vai observar que as ocorrências de 1 consecutivas e iguais entre si são agrupadas numa lista. As ocorrências de 2 consecutivas e iguais entre si são armazenadas numa outra sublista seguinte. As ocorrências de 3 da mesma forma, assim como as 3 últimas ocorrências do número 1 também são armazenadas numa lista, tá bom? Uma função que pode ser bastante útil para escrever a group é a função span. Na segunda questão, a gente propõe uma generalização da função group. A função group admite que os elementos da sua lista, do seu argumento, são comparáveis por igualdade. Na segunda questão, a gente propõe que group seja generalizada como group by. E a assinatura de group by é um tanto diferente da assinatura de group. Enquanto o group determina que o tipo de elemento que o seu argumento deve conter tem de ser comparado por igualdade, a função group by não faz uma restrição desse tipo e, na verdade, recebe um argumento extra, ou seja, a função groupBy ela recebe o comparador que deve ser utilizado para decidir sobre os agrupamentos, de tal forma que a função group poderia ser escrita como groupBy, recebendo o operador exatamente igual. Tá bem? Na terceira questão, é pedido que se implemente duas funções, all e n. Essas funções são bastante parecidas com as funções AND e OR, mas a diferença é que all e n não recebem listas de booleanos. Na verdade, all e n têm a mesma assinatura e recebem, em vez de uma lista de booleanos, um predicado e uma lista de valores que podem ser argumentos desse predicado, e em seguida retorna o valor booleano. O que as funções all e n devem fazer é decidir se todos, a função all, ou pelo menos um, a função n, elementos do seu argumento satisfazem o predicado. Ou seja, a função all ela é similar à função AND em semântica, enquanto que a função n é similar à função OR em semântica. All e n têm a mesma assinatura e podem ser implementadas utilizando AND, OR e MAP. Tá bem? Nas 3 últimas questões, na 4, na 5 e na 6, a gente tem um procedimento que deve ser levado
aos poucos para a gente fazer a construção de um merge sort. Na quarta questão, é pedido que seja implementada a função merge, que tem a seguinte assinatura: dado um tipo cujos elementos possam ser ordenados, ou seja, comparados por menor que, menor ou igual, maior ou igual e assim por diante, a função merge recebe duas listas de elementos desse tipo, as duas listas estando ordenadas, e ela retorna uma terceira lista que consiste dos elementos contidos nos seus argumentos, de tal forma que esses elementos sejam combinados numa nova lista, também ordenada. Certo? Na questão 5, a gente deve implementar a função split. A função split recebe uma lista de elementos do tipo A e retorna duas listas de elementos do tipo A, cada uma como componente de um par. No merge sort, é comum que a divisão dos elementos a serem ordenados seja feita na metade de um array. Em Haskell, no entanto, a única forma de descobrir o tamanho de uma lista seria percorrendo a lista toda. É perceptível que essa abordagem não é prática. Essa abordagem não é prática porque, para tomar os primeiros elementos da primeira metade de uma lista, a gente precisaria percorrer a lista uma vez para determinar o seu comprimento e em seguida percorrer a lista mais uma vez até a sua metade para tomar os elementos da primeira metade. Em vez disso, a função split ela propõe uma nova forma de particionamento da lista, de tal forma que seja necessário percorrer a lista apenas uma vez. Essa forma é a seguinte: os elementos que se encontram em posições de índice ímpar devem ser colocados na primeira lista da tupla, e os elementos que se encontram em posições de índice par devem ser colocados na segunda componente da tupla. Assim, a função split particiona a lista em listas bem balanceadas quanto à quantidade de elementos, percorrendo o seu argumento apenas uma vez. Tá bom? E na questão 6, utilizando a função merge e a função split, é pedido que seja implementada a função merge sort, que, dado um tipo cujos elementos possam ser ordenados, recebe uma lista de elementos desse tipo, em qualquer ordem, e deve retornar esses elementos permutados de forma ordenada. Para além das 6 questões propostas originalmente no Laboratório 3, a gente também vai passar as seguintes questões. O exercício 9, que consiste de implementar essas 3 funções, AND, OR e MAP, como chamadas de fold-R. O exercício 10, que consiste de implementar iterate, cuja assinatura diz que ela recebe uma função que transforma A em A, recebe um elemento de tipo A e retorna uma lista infinita de valores do tipo A. Ou seja, a função iterate, quando recebe uma função f e um elemento x do tipo A, deve retornar x, depois f de x, depois f de x e assim por diante. Ou seja, diversas aplicações de f sobre o seu resultado. Tá bom? Além desses 2 exercícios, a gente também passa o exercício 11, que consiste de implementar a função uncons, que, dada uma lista, retorna
uma tupla dentro de um maybe. Uma tupla cujo primeiro elemento seria um elemento do tipo A e cuja segunda componente seria uma lista de elementos do tipo A. O objetivo da função uncons é particionar uma lista em cabeça e cauda. Caso essa lista seja não vazia, a sua cabeça e a sua cauda devem ser retornadas dentro de um just. Mas, caso essa lista seja vazia, a função uncons deve retornar nothing, que também é um valor de maybe para qualquer parâmetro. A gente também passa o exercício 12. O exercício 12 consiste de implementar a função partitionEithers. O que a função partitionEithers faz? Ela combina a semântica da função left e da função right. Mas, naturalmente, você não vai querer implementar partitionEithers em termos de lefts e rights, porque senão você acabaria percorrendo essa lista duas vezes. A função partitionEithers vai receber uma lista de elementos do tipo either AB, ou seja, alguns valores de either AB vão ser left A, outros valores vão ser right B, e o que você deve fazer é separar esses valores em duas listas a serem retornadas como componentes de uma tupla. A primeira componente contendo os elementos do tipo A e a segunda componente contendo os elementos do tipo B. Tá bem? Então, esses são os exercícios do laboratório 3. A gente encerra essa aula agora e até a próxima.